Olá, salve, tudo bem? Seja bem-vindo à última análise da Gazeta do Povo. A captura do ditador venezuelano Nicolás Maduro por forças especiais dos Estados Unidos é um divisor de águas na geopolítica mundial e na correlação de forças entre os países mais poderosos do planeta. Mais do que derrubar um ditador, mais do que prender um suposto líder do tráfico de drogas, a ação americana entra para a história como uma demonstração de retomada da doutrina Monroe de 200 anos atrás. Basicamente, o governo Trump deixou claro que os Estados Unidos não vão tolerar que nações poderosas de outros continentes tenham mais influência e poder do que os americanos nesta parte do hemisfério ocidental. Para além de Nicolás Maduro, agora um presidiário em Nova York, quem ganha e quem perde com a queda do ditador venezuelano? Como isso afeta o xadrez político mundial? Onde entra o Brasil nessa equação? E que consequências isso vai ter para a esquerda latino-americana, para o PT, aliado de primeira linha do chavismo? Para debater esses e outros temas de relevância de hoje, eu te convido a permanecer com a gente no Última Análise, que tem nesta segunda-feira os convidados aqui no estúdio, Deltan Dallagnol. Tudo bem, Deltan? Bem-vindo, tudo certo? Grande Tosi, tudo bem? Um excelente 2026 para todo mundo. Fabi, uma alegria estar com você de novo, como a gente sempre estava no Fora dos Autos, né, Gabi? Hoje, segunda-feira à noite, para relembrar o Fora dos Autos. Olá, Gui, alegria estar com você e com toda essa audiência maravilhosa. Antes de saudar o Guilherme, deixe eu saudar então a Fabiana Barroso, que começa novamente com o Última Análise, vem com a gente, né? Já estreou uma vez o ano passado, mas agora vamos ter você com mais frequência aqui, Fabi. Tudo bem? Tudo bem. Eu quero primeiro te desejar a você, Marcos Tosi, feliz ano novo, ao querido Deltan, que me lembra uma memória muito boa, que durante anos eu fiz o Fora dos Autos, viu? E o Guilherme também, que esteve conosco. Obrigada, Guilherme, a todos da audiência aqui da Gazeta no Última Análise. E a gente precisa sempre se apegar a Deus, né, Deltan? Eu sempre vejo você falando bom dia nos seus vídeos. Hoje eu vou falar boa noite, porque a gente está precisando. Assim, Guilherme Kilter, bem-vindo novamente. Tudo certo, Kilter? Obrigado, Tosi. Tudo certo. Ainda mais depois dessa introdução da Fabi, a gente fica até mais feliz para começar o programa. Boa noite a todos, Fabi, Tosi, Deltan e a nossa audiência aí super qualificada da Gazeta. Por mais grave que sejam os temas, a gente procura manter um clima de alto astral, né, um clima para cima aqui no Última Análise, porque acreditamos ainda no potencial do ser humano e no potencial do Brasil, não? Sim. Quero crer que compartilhamos dessa visão otimista das coisas. Não ingênua demais, mas sim um tanto otimista e de acreditar nas pessoas. Olha, não se pode dizer que a intervenção americana na Venezuela e a captura do ditador Nicolás Maduro foi um ato não provocado. A própria Casa Branca divulgou um vídeo lembrando que Maduro desafiou Donald Trump a enviar tropas para capturá-lo se tivesse coragem. Veja o vídeo que foi divulgado pela própria Casa Branca. Venga por mí! Aquí no espera en Miraflores! No hace tarde en llegar, cobarde! I just got three things to say. God bless our troops. God bless America. And gentlemen, start your engine! Esse é um vídeo divulgado pelo presidente Trump, pela Casa Branca, mostrando que Nicolás Maduro provocou a águia, né, americana, provocou, chamou, se tiverem coragem, covardes, venham aqui me buscar em Miraflores. O que dá para dizer disso tudo é que ainda assim houve surpresa, né, Deltan, com a ação no fim de semana dos Estados Unidos. Houve surpresa sobre o momento. Já era esperada uma atuação forte dos Estados Unidos em relação ao Nicolás Maduro e a Venezuela, mas o momento foi uma surpresa para todos nós, a contundência, a precisão cirúrgica, a força militar, a capacidade estratégica de lá, sem nenhuma baixa militar do lado dos Estados Unidos, eles prenderem o Nicolás Maduro. E uma coisa que me surpreendeu, sim, muito, Tosi, agora, foi qual foi a gota d'água para que o presidente Trump adotasse essa ação. E quando eu olhei, eu achei que era uma piada, achei que não podia ser verdade. Mas quem diz não sou eu, você pode não acreditar em mim, mas acredite no The New York Times. O The New York Times, ele disse numa apuração jornalística feita com várias fontes internas, que a gota d'água para a atuação do Trump nessa operação militar aí, operação de law enforcement
de aplicação da lei com apoio militar cirúrgica, a gota d'água foram as dancinhas do Maduro. Sim, enquanto a gente achava o Maduro pedindo peace, dançando, cantando John Lennon, uma grande palhaçada, Donald Trump encarava aquilo como um deboche do narco-ditador, como um ato de deboche de alguém que estava considerando tudo aquilo que o Trump fazia uma bravata ou ainda um blefe. E Trump entendeu que ele deveria agir e agir de modo contundente e incisivo para mostrar que não apenas ele tem uma grande voz, mas que ele tem também um big stick, um grande porrete, reafirmando a sua liderança nas Américas. É claro que existem interesses econômicos por trás disso, a gente vai falar disso, interesses em petróleo, no mercado de óleo. É claro que existe também o interesse geopolítico de afastar a influência da China, da Rússia, mas também a gente sabe que tem um componente humano muito forte. A gente tem um presidente dos Estados Unidos com características muito próprias, de caráter certamente ali imprevisível por várias das suas ações, que toma decisões ali impulsivas, emocionais. Para quem lê os livros, inclusive daquele jornalista que acompanhou o primeiro governo Trump, os primeiros mais de 100 dias do governo Trump, ele relata como que aconteciam as decisões, os processos dentro da Casa Branca, e é muito surpreendente a forma como o governo é conduzido nos Estados Unidos por Trump de modo muito impulsivo, muito intuitivo, muito firme, o que espelha, de certa forma, a forma como o Trump conduziu seus negócios ao longo da sua vida. Então, nós vemos com uma surpresa o momento, a agressividade, a força, a precisão, o sucesso, a eficácia da atuação ao longo da madrugada aí do dia 2 para o dia 3. Dia 2 para o dia 3, né? Foi isso, né? Foi no dia 3. É isso, é. Madrugada do dia 2 para o dia 3, né? Foi às 2 da manhã, né? Dia 3. Então a gente vê com a surpresa ali esse momento que aconteceu e surpresa também o que foi a gota d'água, mas era algo esperado e tem muita coisa por trás para a gente conversar hoje à noite. E corroborando o que você disse, esse próprio vídeo que a gente assistiu, né? Porque esse vídeo não foi gratuito, né? Ele vem quase como uma réplica ao deboche que foi feito. Sim, uma resposta emocional, né? Exatamente. Ele invocando a emoção das pessoas. O Trump acho que entende muito bem as pessoas. As pessoas, elas, claro que são racionais, mas elas agem muito por impulso, por emoção, e ele estabeleceu aí também uma conexão com o próprio orgulho do povo americano. Agora, Fabiana, que contraste as imagens do Maduro desafiando os americanos a ir buscá-los com as fotografias divulgadas depois da prisão dele, né? De um Nicolás Maduro subjugado, com olhos e ouvidos tampados, ou ainda marchando com dificuldade por causa das algemas que ele tinha, né? Mas mesmo nessas circunstâncias difíceis, o Maduro, olha só, não perdeu completamente a pose. Tem uma foto aí em que ele aparece ao lado dos agentes da antinarcóticos americanos fazendo sinal de joinha, tá ali na tela, com as duas mãos. E eu queria saber de você, Fabiana, o que será que se passa na cabeça do Nicolás Maduro, né? Ele deve estar pensando, por que eu não aceitei a oferta de viver num exílio luxuoso lá na Turquia ou na Rússia? Ou será que ele está pensando, não, eu vou provar para os americanos que sou inocente e vou voltar em grande estilo para a Venezuela? A gente sabe que as pessoas que têm... ocupam posições de poder extremadas, um ditador, elas também têm visões extremadas da realidade, fogem da realidade, né? Talvez ele ainda esteja sonhando, delirando a volta ao poder, não? Não dá para duvidar, né, na característica do Maduro, porque ele, como um bom chavista, sempre ignora a realidade, né? Foram 26 anos, né, de chavismo no poder, na ditadura aí da Venezuela, e eu acho engraçado, juntando todas essas cenas dele, dando joinha, né? Ele também passou um corredor que ele falava em inglês, né? Boa noite e feliz ano novo. É inacreditável, né? Que ele falasse isso ao pessoal ali que estava fazendo a segurança dele. Ele viu também como é séria essa operação americana, porque ele assistiu à morte de vários, né? Estão dizendo essas informações são um pouco desencontradas, mas ao menos 30 agentes cubanos que faziam a segurança dele. Outra coisa, né, eu como mulher vou notar, é a indumentária dele, né? É um agasalho da Nike, é nada barato, viva o capitalismo, né? Aquela coisa bem clichêzona, né? Da porta para dentro a gente vive o capitalismo. Somente da porta para fora que a gente fala para ver se pega um socialismo, ainda mais da América Latina, que tem características até assim estranhas, né, que se repetem. Parece uma cartilha utilizada, e a única ligação que eu vejo
dessa tal cartilha seria o Foro de São Paulo. Então a gente assiste, né, essa operação americana, que foi como tirar lá uma agulha, né, foi como se fosse uma pinça, né, tira lá Maduro e sua esposa, e, obviamente, teve baixas, mas do lado da Venezuela. O que também, né, deixa muito forte a característica americana de que, se quiser fazer, faz realmente, porque tem uma capacidade militar infinitamente maior, né? Eu vi análise assim, risíveis, gente, com todo respeito, dizendo da capacidade militar, né, da Venezuela. Pode até ter, mas não é, né, páreo nenhum para a capacidade militar dos americanos. Isso ficou claro, eles deixaram isso muito claro, né? Ficaram sobrevoando, fazendo todos aqueles exercícios militares, e na hora da ação, que a gente até viu aquelas fotos que a Casa Branca nos blindou para ver, né? Me lembro bastante da cara do Marco Rubio nesse momento de apreensão, de saber, né, de se colocar no lugar, ele também de uma família refugiada de cubanos, sabe muito bem do que se trata e a importância, né, da retirada nesse pensamento de Maduro vivo, né? Essa é uma outra característica que a gente já vai analisar, justamente porque ele vivo, ele fala. Então, se eu fosse opinar da sua pergunta lá no comecinho, talvez ele não tenha aceitado ficar milionário em algum lugar isolado pelo que tinha oferecido a ele, porque ele sabe, né, que a cabeça dele sempre estaria a prêmio. Então, quem sabe, aí ele pensa, e agora tomando esse choque de realidade, quem sabe, né, ele pensa numa delação premiada e viver em condições um pouco melhores aí, porque colocaram ele naquela prisão do Brooklyn, que realmente tem ratos, é um negócio assim assustador. E para ele que está acostumado com luxo, imagina só o que deve ser. Pois olha, os americanos estão chamando a ação contra Maduro de cumprimento de um mandado de prisão e não uma declaração de guerra contra a Venezuela. Teria sido um ato de autodefesa para proteger famílias americanas do flagelo das drogas e armas supostamente exportadas por Maduro e seus companheiros. Na prática, o que isso muda em relação à moralidade e à legalidade da operação realizada, ainda que por uma boa causa, que foi tirar do poder um ditador? Vamos falar aí, Guilherme Kilter, da moralidade e da legalidade dessa ação, né? Muita gente está dizendo, olha, jamais poderiam ter feito isso porque é a invasão da soberania de um país. Mas daí tem o conceito também da soberania, ela pertence ao povo ou ao governo? Lembrando que, no caso da Venezuela, a soberania do povo já tinha sido desobedecida porque Maduro não é o presidente legitimamente eleito, né? Ele fraudou as urnas. Mas, enfim, como é que você vê a moralidade e a legalidade dessa ação americana? Essa foi a grande discussão de todo final de semana, né, Tosi? A gente viu aí jornalistas, influenciadores falando não, majoritariamente do lado da esquerda, muitos falando não, existe sim a soberania e foi um absurdo o que o Trump fez na Venezuela, isso não poderia ter acontecido, enquanto sim a gente também teve comentadores mais moderados falando, olha, o direito internacional não permite isso. O que aconteceu na prática? A gente precisa olhar o contexto todo. Se a gente for cego olhar o direito internacional, é claro, o direito internacional só permite uma operação militar nesse nível que foi feito pelo Trump em outro país em dois casos. Primeiro, quando é autorizado pelo Conselho de Segurança da ONU. Conselho de Segurança esse composto por Estados Unidos, Rússia, China, Grã-Bretanha e França. Ou seja, não daria certo. Nunca isso seria aprovado. Com certeza, Rússia e China vetaria. Algo para ser aprovado no Conselho de Segurança precisa ser aprovado por unanimidade, pelos 5. Ou seja, desde que foi criado o Conselho de Segurança, nunca eles aprovaram o início de uma operação militar, a não ser no caso da Guerra das Coreias, quando os Estados Unidos liderou um exército para proteger a Coreia do Sul da invasão da Coreia do Norte. E esse é justamente o segundo caso em que o direito internacional autorizaria uma operação desse tipo, quando você é atacado primeiro, ou seja, a famosa legítima defesa, ou um ataque iminente que você sabe que vai ser atacado, você pode retribuir, está dentro da legalidade. O Trump não se enquadrou em nenhum desses casos nessa operação, não foi aprovado pelo Conselho e não foi atacado diretamente pela Venezuela. Mas aí entra todo o contexto. Primeiro, tem exatamente isso que você comentou, Tosi, a autodeterminação dos povos. Os povos do país devem determinar quem é o seu líder, o seu governante.
E o povo da Venezuela já determinou por mais de 3 eleições que não queria o Maduro como presidente e mesmo assim ele continuou lá. Ou seja, não era mais o povo que tinha o seu direito respeitado. A soberania não era mais do povo venezuelano, mas sim a soberania de um ditador, de Nicolás Maduro, que usava desse poder para aumentar cada vez mais o narcotráfico no seu país internacionalmente, porque as drogas que são produzidas e comercializadas na Venezuela vêm para o Brasil, vão para outros países da América Latina e para a América do Norte, chegando até, às vezes, na Europa, quando passam aqui pelo Brasil. Ou seja, ele usa desse poder, dessa soberania, para se blindar e se manter, fazer a sua manutenção como uma autoridade na Venezuela. E foi isso que aconteceu. E aí o que o Trump vem falando desde o começo? A Venezuela está naturalmente interferindo na minha segurança pública. Porque quando eles produzem drogas e através do terrorismo, do narcoterrorismo, mandam essas drogas para o meu país, eu tenho um problema de segurança pública que eu preciso resolver. E por isso eu vou lá e derrubo Nicolás Maduro. É claro que o Trump tem interesses econômicos. Ninguém nunca falou que ele é um bonzinho, um anjo, que só está interessado na liberdade do mundo e na democracia. Isso não existe. Nenhum país no mundo faz as coisas desinteressadamente. Sempre existe um interesse por trás, seja econômico, seja militar, seja de território ou simplesmente para ganhar capital político internamente no seu próprio país. E é isso que o Trump está fazendo. Ele vê a questão da segurança nacional como uma das principais pautas do seu mandato e vê na oportunidade de derrubar Maduro não só o ganho do petróleo e do ouro, que naturalmente ele vai querer fazer, mas de mostrar que a grande América voltou a ser grande novamente, que foi o lema da campanha dele o tempo todo. Ele precisa mostrar poder e precisa mostrar força. E se a gente for pegar a história recente, internacional, Tosi, a gente vê 3 grandes polos de poder desenhados no mundo e a gente pode aprofundar isso aqui ao longo do programa. Nós temos os Estados Unidos, aqui na América, nós temos a Rússia, lá na Europa, e nós temos a China, na Ásia. E esses países são governados por 3 grandes líderes que têm imposto o seu poder, seja através de forma militar ou através de forma econômica, como a China faz muito comumente. E os 3 são big dogs, que a gente chama, né? São cachorros grandes aí do mundo, que têm os seus interesses em território também. O Trump tem interesse na América Latina, no petróleo da Venezuela, as terras raras do Brasil, as riquezas da Colômbia. O Putin tem interesse na Ucrânia, em expandir o seu território, trazer de volta a memória do povo russo à União Soviética, em que eles eram fortes e mantinham essa expansão constante militar e bélica de território. E o Xi Jinping quer conquistar para si Taiwan, porque tem uma deficiência na produção de chips e precisa compensar isso economicamente. Ele quer conquistar e tomar Taiwan para si, porque na narrativa chinesa, Taiwan sempre pertenceu à China, até que os Estados Unidos foi lá e falou, não, esse território não é de vocês. Então, esses 3 grandes estão meio que dividindo o mundo em territórios diferentes em que cada um vai exercer a sua zona de influência. Por isso que, desde o começo do mandato, o Trump é leniente com o Putin quando o Putin vai lá e ataca a Ucrânia. Muitas vezes ele culpou o próprio Zelensky por ter sido atacado, que eu acho completamente errado. Mas ele fez, porque ele está fazendo um acordo de cachorro grande com o Putin. Você me deixa aqui quieto na Venezuela, eu deixo você quieto na Ucrânia e você se resolve aí. Na última entrevista, inclusive até do Maduro, ele falou que, olha, essa guerra da Ucrânia com a Rússia não é uma guerra minha, é uma guerra do Joe Biden. Se eu estivesse no poder, jamais teria acontecido. Mas agora estou tentando resolver, só que está difícil. Então, esse é o jogo de poder posto no mundo hoje. Que você está afirmando, então, a nossa pergunta mote, a provocação é de quem ganha e quem perde, Deltan, pela linha do que o Kilter expôs aí, Rússia e China, de certa forma, esfregam as mãos, ganhando a partir desse precedente, né, de que uma nação mais forte interfere numa nação mais fraca, dentro da sua área de influência, sob justificativas plausíveis, né, sob argumentação de que foi mandado de prisão, tal, etc., mas foi lá e interferiu com força. China e Rússia saem ganhando nessa equação? Não me parece que isso aconteça, Tosi. Me parece o contrário. Me parece que perdem, porque ambas tinham já influência e força no continente americano justamente por meio das suas alianças com a Venezuela. Ambas estavam investindo na Venezuela, ambas tinham relações com a Venezuela e ambos pretendiam expandir a sua influência no continente americano por meio da Venezuela, e o Trump foi lá e usou um pouco daquilo que foi chamado de doutrina Monroe, que vem lá do século XIX, que basicamente diz a América para os americanos. O Trump quis consolidar a ideia da doutrina Monroe, dizendo, olha, a área de influência das Américas
é de minha hegemonia, não se metam nas Américas, foi lá e cortou, né, fez essa ação que vai cortar essas relações e essa influência da China e da Rússia sobre o continente americano. Mas eu queria voltar, e dá para falar mais sobre quem ganha e quem perde, Tosi. Acho que esse assunto tem muita coisa para a gente explorar. Mas eu queria voltar, se você me permitir, nessa questão da legalidade e da moralidade da atuação do Trump. Posso? Claro. Posso voltar nisso? Boa. Quando a gente olha para essa atuação do Trump, vamos primeiro analisar sob o ponto de vista do direito internacional. A atuação do Donald Trump foi legal? A Carta da ONU, ela permite uma atuação, uma ação militar sobre um território estrangeiro, sobre uma independência política e um território estrangeiro, as duas coisas são protegidas, em 3 situações. A primeira situação, como o Guilherme bem lembrou, é a situação de autodefesa. A segunda situação que o Guilherme mencionou é a situação de uma autorização do Conselho de Segurança da ONU. E a terceira situação é quando o próprio país permite a sua atuação militar dentro do território dele. Mas nenhuma dessas 3 situações estavam presentes. Então, se você vai olhar literalmente, a atuação dos Estados Unidos foi uma violação da Carta da ONU. Mas vamos lembrar que o direito internacional ele é feito de uma série de princípios, de regras bastante vagos e todo direito tem lacunas. Agora, da mesma forma como o direito internacional ele tem lacunas e ele impediria essa atuação do presidente Donald Trump sobre a Venezuela da forma como aconteceu, ele também prevê a autodeterminação dos povos, impede a violação dos direitos humanos, e violação dos direitos humanos estava acontecendo à torto e direito dentro da Venezuela. Não houve uma autorização para uma ação armada dentro da Venezuela, em proteção do povo venezuelano. E o que o Trump fez, ainda que tenha sido ilegal quando você olha o direito internacional, foi moral, foi uma defesa, uma proteção de pessoas que vinham sendo alvo de abuso e de opressão ao longo de décadas. Ele atuou de forma, claro que ele tem outros interesses, a gente não está fazendo uma leitura ingênua aqui, mas objetivamente ele atuou de forma a proteger os cidadãos venezuelanos que vinham sendo alvo de violações sistemáticas de direitos humanos, reiteradas, de liberdade de expressão, de liberdades políticas, de direito à autodeterminação, de voto, de integridade física, saúde, a própria vida, muitas pessoas mortas, sem falar da imensa crise humanitária. Nós tivemos uma diáspora de venezuelanos de 8 milhões de venezuelanos que abandonaram a Venezuela por questão de miséria, por sofrimento humano. Quando a Venezuela é um país de 28 milhões de pessoas hoje. Ou seja, você olha ali, você tem praticamente 1/4 do país que simplesmente saiu do país porque não tinha o que comer, por causa da crise humanitária instalada. Você vai olhar as instalações de petróleo, há alguns anos atrás, para você encher um navio de petróleo na Venezuela, demorava 1 dia. Agora demora 5, para você ter ideia do quanto que se deteriorou as instalações e a infraestrutura petrolífera. E por que eu estou falando de petróleo? Porque é uma das principais fontes de receita da Venezuela. E você teve uma deterioração da rede interna de distribuição de petróleo com equipamentos roubados, furtados, você tem a deterioração do transporte, você tem os bloqueios internacionais decorrentes das violações do Maduro, da falta de legitimidade dele. Então você tem aí uma deterioração das condições de vida humanas da Venezuela que levou a essa intervenção. Então, moralmente, essa intervenção, ela se justifica. E como que o Donald Trump, ele justificou internamente essa intervenção dele? Porque se você não tem uma justificativa no aparato internacional, você tem que ter pelo menos uma justificativa interna, senão o Donald Trump ele vai estar sendo responsabilizado dentro do seu próprio país. A justificativa que ele deu foi o seguinte: não se tratou de uma atuação internacional, ele não estava em busca de violações de direitos humanos, ele não trouxe nada disso para a mesa. O que ele alegou foi: nós estávamos simplesmente executando um mandado de prisão contra um criminoso, um fugitivo da lei dos Estados Unidos. Foi uma ação de law enforcement contra alguém que praticou crimes contra os Estados Unidos. Crimes de tráfico de drogas, crimes de tráfico de armas. Foi oferecida uma acusação criminal por um procurador americano, o equivalente ao procurador da República do Brasil, um promotor de justiça, ofereceu perante a Corte do Sul de Nova York uma acusação criminal com 5, como a gente chama lá nos Estados Unidos, 5 counts, 5 acusações diferentes, 5 categorias de acusações diferentes por conspiração para tráfico de armas, tráfico de drogas. E então os agentes americanos, eles foram à Venezuela para executar um mandado de prisão. Mas o que ampara internamente
os bombardeios que aconteceram na Venezuela. Porque tudo bem, você vai lá aprender, mas o que justifica os bombardeios em bases militares? O que justifica é uma interpretação do artigo 2º da Constituição americana, que é a doutrina dos poderes imanentes ou inerentes. O que diz isso? Diz que quando um agente americano, um servidor público americano está em execução de uma ordem, cumprindo os seus deveres, o presidente dos Estados Unidos ele pode atuar em suporte para proteger esses agentes públicos americanos. Então você tinha o DEA, o Drug Enforcement Administration, os agentes dessa agência antidrogas americana indo prender o Maduro, e ele colocou as forças militares para proteger essas pessoas que iam executar a ordem. A forma de proteger, para ir lá buscar esse fugitivo retirados da Venezuela, depois de várias tentativas de colocar a cabeça do Maduro a prêmio, depois de uma tentativa de uma solução negociada, depois de várias tentativas, essa ida dos agentes americanos, ela foi protegida por esses bombardeios das bases militares que poderiam vir a alvejar esses soldados, esses agentes federais americanos. Então essa foi a justificativa interna. E é interessante ainda observar, para fechar, Tosi, que essa ideia da atuação americana em law enforcement, em execução da lei, buscando o presidente, ela não é inédita. Ela aconteceu lá atrás, olha, na mesma data, 3 de janeiro de 1989, quando os Estados Unidos foram e da mesma forma prenderam o presidente panamenho. E houve um parecer do procurador-geral americano embasando, trazendo toda essa justificativa que eu apresentei para vocês. Mas é claro que isso foi muito controverso, esse parecer foi muito criticado, inclusive a ação dos Estados Unidos naquela época também foi criticada no próprio Conselho de Segurança da ONU, teve uma maioria para fazer uma resolução contra os Estados Unidos, mas como o Gui disse, os Estados Unidos é um dos 5 países permanentes que tem assento permanente no Conselho de Segurança e que tem poder de veto. Lembre, o Gui falou, Estados Unidos, Rússia, China, Grã-Bretanha e França. E os Estados Unidos vetou naquela época. Ou seja, existe uma base legal, então, interna, não existe uma base no direito internacional. Agora, independentemente da base moral, da base legal, a ação dele tem uma justificativa moral sólida, ainda que tudo possa ser discutido e argumento exista para todo lado. Doutor, deixa eu só concluir esse raciocínio do Deltan, eu quero ouvir a Fabi depois sobre isso também. Na questão do direito internacional, quando a gente compara esses 3 casos, é nítido. Tem uma tese do Immanuel Kant, que é um dos principais teóricos das relações internacionais, no seu livro A Paz Perpétua, ele coloca a tese, a teoria da paz democrática. Qual que é essa teoria? A tendência de que democracias não tendem a atacar umas às outras. Então, se eu sou uma democracia e você é uma democracia, dificilmente eu vou atacar você, ou vou sequestrar o seu presidente, qualquer coisa nesse sentido. Esse tipo de coisa acontece entre ditaduras e democracias. É isso que ele coloca. E olha o que a gente está vendo no mundo. Rússia e Ucrânia, uma ditadura atacando uma democracia. China e Taiwan, uma ditadura na iminência de atacar uma democracia. E agora Estados Unidos e Venezuela, uma democracia sequestrando um presidente, um ditador na Venezuela. E aí você pergunta, essa que é a grande diferença. O que o direito internacional e a ONU até hoje fizeram pelo povo venezuelano, que há mais de 30 anos sofre violações de direitos humanos? O que o direito internacional e a ONU fazem pelo povo russo, que há anos e anos não tem uma verdadeira democracia no seu país? O que o direito internacional e a ONU fazem pelos cristãos na Nigéria, que são massacrados? Pelo regime do Irã, que está lá agora, está numa semana inteira de protesto do povo persa contra o regime do líder supremo do Irã? Ou seja, isso acaba sendo um apetrecho, acaba sendo enfeite. Na prática, o que dita as relações internacionais é o poder. E graças a Deus, como eu já comentei nas minhas redes sociais também, o Trump, uma democracia, tinha mais poder do que uma ditadura e pôde libertar o povo dessa ditadura. Olha, aqui no Brasil, a gente já vai ouvir, Fabiana, eu queria que você pegasse carona agora também no que eu vou mostrar aqui, a reação do presidente Lula. O Lula fez uma postagem em rede social reprovando o ataque, mas ele não mencionou em nenhum momento sequer o nome de Nicolás Maduro e nem de Donald Trump. Ele escreveu, os bombardeios em território venezuelano e a captura do seu presidente ultrapassam uma linha inaceitável. Eu sempre imaginei que seria ultrapassar uma linha aceitável, mas, enfim, ultrapassam uma linha inaceitável. Esses atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e mais um precedente extremamente perigoso para toda a comunidade internacional. Atacar países em flagrante violação do direito internacional é o primeiro passo para um mundo de violência, caos e instabilidade, onde a lei do mais forte prevalece sobre o multilateralismo. Ele escreve mais algumas linhas ali, mas em suma é isso. Lula falou em afronta gravíssima à soberania da Venezuela, Fabiana.
esta é uma questão delicada, mas como que, eu já te coloquei aqui antes, como defender a soberania de um Estado totalitário que não cumpre os seus deveres mínimos, né? O conceito de soberania deveria se aplicar, afinal, para proteger cidadãos ou para proteger governos? Nesse ponto, vale observar e repetir que a vontade soberana dos venezuelanos nas urnas não foi respeitada por Maduro, que comprovadamente fraudou as eleições para ficar no poder. Agora eu te pergunto, os Estados Unidos, como disse o Lula, realmente ultrapassaram uma linha inaceitável? A linha inaceitável porque a linha não existe, né? Realmente o Lula nos surpreende, né, com a eloquência que ele tem. Ele tá super alinhado com o eixo do mal, né? Quem falou no mesmo tom foi China, foi Rússia, esse pessoal aí. A questão da soberania é muito simples. A gente pode responder com perguntas, né? Eu acho que perguntar é muito interessante. Os presos políticos atualmente que estão na Venezuela, eles têm algum exercício sobre soberania e democracia? Não, nem precisamos falar, né? É um Estado realmente totalitário. Você teve hoje, né, já com a posse aí da Delcy Rodrigues, você já teve a prisão de 7 jornalistas. Isso é soberania? É isso que o Lula está falando? É a paz que ele almeja? Né? É o bombardeio que ele condena, porque o diálogo tem que ser estabelecido? Que diálogo? Se a gente sabe que a ditadura da Venezuela perseverava durante 26 anos, são 26 anos em um país que era rico, com uma proeminência, não somente financeira, né, mas a Venezuela tinha vários adjetivos bons, inclusive era um lugar de turismo, ela foi sucateada. E o que nós temos lá dentro? É um país soberano? Com toda certeza não. Há notícias que temos lá chineses, aliás, chineses foram visitar o Maduro, né, uma comitiva, logo um pouquinho antes, né? Isso é interessante. Nós temos notícias que tem os russos, nós temos notícias que tem Hezbollah, nós temos notícias que tem Hamas, nós temos notícias que tem todos esses grupos terroristas com suas unidades ali. E num país que, geopoliticamente falando, numa condição ali privilegiada que pode, né, interferir em outros países. E o Brasil é um deles, né, que faz fronteira. A gente tem que mais nós temos lá? Nós temos as Forças Armadas completamente alinhadas à ausência de direitos humanos, tanto que a ação aí que o Deltan comentou, que vai ser apresentado, já foi apresentado, bem sólido, aliás, essa acusação, né, de vários crimes que Maduro cometeu. Nós temos, olha só, uma ação também da própria ONU apontando violação de direito humano. Então, ele é um violador de direito humano, ele é um narcotraficante, ele é apontado aí pelos americanos o chefe, né, de um dos cartéis mais poderosos do mundo, então está envolvido em tráfico de drogas, de corredor também, né, de narcotraficantes, de deixar em solo venezuelano essas pessoas e tirar completamente a legitimidade do povo. Então, assim, você não resolve, é a velha hipocrisia da esquerda, que quando vê infelizmente, um cadáver ali, que para eles é interessante, eles sambam em cima e mostram para nós, né, o quanto foi grave. Mas por que então Lula não apontou todos esses pontos que eu mesmo estou dizendo? Nós tivemos iconicamente ali pessoas, a própria Maria Corina Machado, que foi sequestrada, depois devolvida, mas com capuz na cara. Né? Tivemos assim situações absurdas. Tivemos Guaidó, gente, a gente precisa lembrar de Guaidó. A gente teve situações recentes, inclusive o Maduro pisando aqui em solo brasileiro, já pela comitiva brasileira, vendo, tristemente, né, a gente teve que assistir isso, as Forças Armadas brasileiras prestando, né, homenagens ali ao Maduro e à sua esposa, sabendo que ele já era procurado, ele já tinha lá até o prêmio, né, de 50 milhões de dólares que foi pago porque foi capturado, tudo isso. Então, é um descolamento da realidade. Agora, o que nos importa aqui nessa análise, na ótica do direito internacional? Primeiro que eu vejo que diante desses conflitos, não somente agora da Venezuela, mas nós temos aí o próprio conflito do Oriente Médio, a linha Caracas-Teherã, isso é importante também, porque lá em Teherã está tendo quase uma
uma calamidade civil pelos mesmos motivos, né, de submeter o povo a um regime extremamente totalitário e duríssimo, e você tem na órbita do direito internacional vários países observando e não querendo interferir porque não chega, né, à soberania do próprio país. Mas o direito internacional, para mim, ele quase não existe, porque o que a gente vê são zonas de poder, zonas de influência. Então, o que aconteceu aí na Venezuela, para mim, na minha opinião, tem a ver com o petróleo? Muito pouco. Né? Tem, lógico, os Estados Unidos vai aproveitar, ele vai recuperar o que tinha, né, de empresas americanas ali, com toda certeza, mas a influência, né, a zona de influência do famoso eixo do mal, né, China, Rússia, mas principalmente dos chineses, é que levou, né, o Trump a fazer tudo isso. E ainda tem, né, pela ótica dos americanos, aquela conversa que para mim não parece uma conversa, parece realmente traços de bastante realidade, quando você tem o apontamento do próprio Trump, quando ele diz, né, que as drogas que entram, principalmente as sintéticas que entram em solo americano, são feitas pelos chineses. Então, é isso, né? É esse polo, parece novamente uma guerra de procuração, mas nesse caso não está uma guerra declarada, mas tem ali, né? Vai ter uma purificação do estamento aí burocrático da Venezuela? Talvez. A gente já está assistindo à dificuldade que é quando você não tem os meios de ação. Se você não tem os meios de ação, você não tem soberania. Então, essa diálogo aí, essa conversa do Lula, né, inclusive de ter a ONU, né, como umas costas ali muito quentes, ela é muito fraca, porque a realidade é que a ONU não fez nada durante esses conflitos onde a gente assiste bastante violação de soberania, onde existia até uma democracia, que é a Ucrânia, e isso não valeu de nada. Pois olha, a mesma linha de argumentação do presidente Lula foi repetida hoje pelo embaixador brasileiro na reunião extraordinária convocada pelo Conselho de Segurança da ONU. Sérgio Danese enfatizou que os fins não podem justificar os meios. Acompanhe. Brasil rechaza de manera categórica y con la mayor firmeza la intervención armada en territorio venezolano en flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. Los bombardeos en territorio venezolano y la captura de su presidente traspasan una línea inaceptable. Estos actos constituyen una gravísima afrenta a la soberanía de Venezuela y sientan un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional. La Carta de las Naciones Unidas establece como pilar del orden internacional la prohibición del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, salvo en las circunstancias estrictamente previstas en ella. No podemos aceptar el argumento de que el fin justifica los medios. Este razonamiento carece de legitimidad y abre la posibilidad de otorgar a los más fuertes el derecho de definir qué es justo o injusto, qué es correcto o incorrecto, e incluso de ignorar las soberanías nacionales, imponiendo las decisiones que deben adoptar los más débiles. Em suma, o governo brasileiro disse na ONU que não é possível voltar aos tempos da lei do mais forte ou de que os fins justificam os meios. Agora, sobre essa frase de que um fim não pode justificar um meio da atuação, eu queria saber aqui dos colegas, não foi exatamente o que se assistiu no Brasil nos últimos anos, um consórcio entre o governo Lula e o STF para derrotar o bolsonarismo, visto como um mal a ser derrotado a qualquer custo pela suposta boa causa de salvar a democracia. Ou seja, o fim não justifica os meios quando são outros tomando ações que eu não gosto. Mas quando é do meu interesse, então tudo bem. Por exemplo, se é para exterminar o Bolsonaro do cenário político, então vale qualquer coisa, né? É uma frase forte, uma frase que tem o seu valor ético e moral, mas que também é distorcida pelos players conforme a ocasião, né, doutor? Totalmente distorcida, e as situações elas não são comparáveis. Por que não são comparáveis? Porque no caso do Brasil, você não teve o STF impedindo um golpe militar. O STF quer se colocar, quer posar como salvador da democracia, mas segundo todas as evidências coletadas naquele processo da tal trama golpista, um eventual golpe, se não foi à frente, não foi à frente porque as próprias pessoas desistiram ao longo do processo. Ou seja,
Não houve uma decisão de efetivar. Houve uma série de cogitações, uma série de discussões, uma série de conversas sobre é ou não possível decretar estado de sítio, estado de defesa, é possível fazer alguma coisa em relação aos resultados das eleições. Vários achavam que existia fraude nas urnas, fraude nas eleições, intervenção inadequada do TSE e houve, segundo as evidências, uma série de discussões, mas não foram levadas à frente. Ou seja, o STF não entrou em nome de um fim maior. Ele não entrou, ele entrou depois que tudo tinha acontecido, que os planos tinham sido abandonados, que a cogitação tinha se encerrado, e aí ele entrou no modo vingança. Ele entrou depois de não ter havido um mal pela decisão das próprias pessoas participantes do tal do suposto plano, depois deles não terem levado isso à frente, e o STF entrou contra todos os princípios e doutrinas do direito penal seculares que dizem que atos de cogitação não são puníveis. E entrou com o fim e com os meios errados, porque a finalidade era derrotar o bolsonarismo. STF não pode se meter em política. Eles queriam derrotar, eles entendem que o bolsonarismo poderia se voltar contra eles, voltar ao poder e se voltar contra eles por eles terem interferido nas eleições, por existir o antagonismo, e eles quiseram enterrar o bolsonarismo, jogar o Bolsonaro numa prisão, jogar a chave fora. Então o fim estava errado. E mais do que o fim, os meios. Quando você olha falta de devido processo legal, quando você olha para a falta da competência, para a falta de imparcialidade e isenção dos juízes, causas de impedimento e suspeição, tem tudo a rodo ali. Então, ali os fins e os meios eram totalmente errados, Tosi. Agora, quando você transporta essa discussão para o terreno internacional, para o que estava acontecendo, quando você fala de fins e meios, você basicamente está levando ao cabo uma discussão de ética utilitária. O que você está querendo discutir é: os meios ou os fins são mais importantes? Um fim legítimo justifica meios ilegítimos? E aí você vai adotar uma medida de proporcionalidade. O que é mais importante? Quais os valores estão em jogo? Nos fins, nos meios? O que é mais importante? O que vai proteger as pessoas, gerar bem-estar? O que representa valores como justiça, honestidade, correção, cuidado com o ser humano, amor ao próximo, e por aí vai. Autodeterminação dos povos e por aí vai. Aí você faz uma análise de fins e meios. Então, quando você vai olhar para a situação da Venezuela, qual era o fim ali buscado? O fim era tirar um narco-ditador que estava na presidência do país, dando vazão a uma série de atividades criminosas e, pior, além dessas atividades criminosas, oprimindo o próprio povo, praticando violações de direitos humanos em série, usurpando o poder, suprimindo a autodeterminação dos povos. E qual foi o meio utilizado? O meio utilizado foi uma intervenção cirúrgica militar que deixou, sim, pessoas mortas que faziam parte do aparato de defesa desse Estado violador de direitos humanos, pessoas, inclusive 32 ali, salvo engano, soldados cubanos emprestados para o regime chavista do Maduro, ou seja, eram ali ditadores amigos que emprestaram aparatos repressores entre si. Esses foram atingidos para você levar à justiça um narco-ditador que violava direitos humanos. Então é uma questão de ponderação entre meios e fins. A questão é, qual é o mal menor? Era você fazer essa incisão cirúrgica, pelo menos sob o ponto de vista militar, em que você teve baixas do lado venezuelano, cubano, ou você continuar deixando milhões e milhões de pessoas sofrerem, serem mortas, humilhadas, fugirem do país em razão da miséria imposta por esse ditador venezuelano. É uma ponderação de meios e fins. O argumento que é possível utilitário fazer, que alguém pode fazer contra essa operação, é dizer: não, a intervenção dos Estados Unidos pode gerar mais mal do que bem, porque pode vir a acontecer agora uma guerra civil. E se houver uma guerra civil, isso vai ser muito mais mal do que bem para o povo. Você vai quebrar a base de qualquer sociedade, que é a ordem. Mas, para você fazer esse tipo de argumento, você tem que ter uma capacidade de leitura do futuro que a gente não tem. A gente não vê os Estados Unidos atuando de forma a gerar desordem. Inclusive, eles respeitaram a subida aí ao poder da vice-presidente, contanto que ela passe a trilhar princípios e regras com os quais os Estados Unidos concordem. Pelo menos foi o que o Trump disse. Então, a gente não vê essa linha de desdobramento causal, pelo menos dentro da nossa limitação humana no atual momento. Então, o que a gente tem? A gente tem aí essa avaliação utilitária de o que é mais grave e menos grave, e na minha visão, a retirada do narco-ditador é muito mais benéfica para o país, tem um valor muito maior do que essa intervenção militar específica. E
como prova social do que eu estou falando, basta você ver a reação dos próprios venezuelanos ao redor do mundo. Todos comemorando, celebrando, eles incentivando, eles aplaudindo essa intervenção militar americana como algo que pode trazer uma esperança de liberdade para o seu povo, uma esperança de que possa acontecer, talvez, aí no médio e longo prazo, uma transição na direção da democracia. Agora, Kilter, curiosamente, para todos os efeitos, Maduro fazia vigorar dentro da Venezuela a sua própria versão da lei do mais forte. Mas, como costuma ser o destino de quase todo ditador, chega um dia em que ele se depara com alguém mais forte do que ele mesmo. Lembrando que quando o mundo inteiro rechaçava a reeleição de Maduro na Venezuela, até a Fabiana fez menção a isso, o Lula estendeu o tapete vermelho para recebê-lo lá em Brasília. Será que nas eleições do ano que vem será possível mostrar foto dos tempos de grande amizade entre Lula e o Maduro, como essa aí que a gente está projetando na tela? Ou isso vai acabar sendo proibido nas eleições deste ano? Estamos em 2026 e rotulado como fake news. Não pode colocar que eles eram amigos. Imagine, o Lula não tem nada a ver com o Maduro que está preso nos Estados Unidos. Graças a Deus a gente não vai ter o Alexandre de Moraes como presidente do TSE, né? Então a chance é reduzida. Mas ele está para qualquer fake news ainda. Sim, para qualquer fim, vale a pena a gente divulgar o máximo desde já para que o povo lembre quando chegar a eleição. Mas sobre essa história da lei do mais forte, Tosi, quando vem o embaixador do Brasil e fala isso na ONU, que nós não podemos voltar a valer a lei do mais forte, ele sabe que ele está criando uma narrativa. Porque a lei do mais forte sempre valeu. Nunca foi o direito internacional, sempre foi a lei do mais forte. Tem até uma corrente nas relações internacionais que a gente chama de realismo, criada por Hans Morgenthau e Kenneth Wolff. E eles falam exatamente isso. No fim do dia, quem vai fazer valer é quem tem mais poder. E o direito internacional, esses organismos internacionais, como a ONU e outros, são só apetrechos. Eles servem para dar um mínimo de regulação, mas se a gente não tiver uma potência, alguém com poder real, que é aquilo que a gente chama de hard power, que é o poder militar, que é uma bomba atômica, que é um exército gigantesco, que é poder econômico, no fim do dia você não vai ter ordem. E vamos relembrar um pouco a história para desmentir essa narrativa do governo brasileiro. Pega o final da Primeira Guerra Mundial, o que aconteceu ali? Foi criada a Liga das Nações a partir do Tratado de Versalhes. Tinha 14 pontos ali do Woodrow Wilson, falando, a gente tem que criar aqui um conselho. A primeira versão da ONU foi a Liga das Nações. A ideia era justamente essa, impedir novas guerras, impedir grandes guerras e novos conflitos. Aí eu te pergunto, funcionou? Não funcionou, porque poucos anos depois a gente teve a Segunda Guerra Mundial. O nazismo, que surgiu inclusive de uma democracia na Alemanha, foi democraticamente eleito como um partido, subiu ao poder, se tornou então uma ditadura com meios ditatoriais e começou a atacar e invadir as nações europeias, querendo aumentar e ampliar ainda mais o seu poder. O que impediu novas grandes guerras? Vocês sabem dizer? Se foi o direito internacional, se foi a Carta da ONU, se foi a Liga das Nações? Não, foi a bomba nuclear. Isso é sabido no direito internacional, nas relações internacionais, há muito tempo. Desde que se criou a bomba nuclear, a bomba atômica, nós não temos mais grandes guerras no mundo. Por quê? Por que na Guerra Fria, por exemplo, não descambou em uma grande guerra mundial entre Estados Unidos e a União Soviética? Porque era mútua destruição garantida. Esse é o termo que a gente usa. Você não vai atacar alguém que pode te destruir completamente, porque você vai destruir ele vai te destruir e acabou. É uma mútua destruição garantida. Ou seja, no fim do dia, o que mais trouxe paz para o mundo como um todo não foi uma nova lei, não foi uma nova instituição internacional, foi uma nova arma ainda mais poderosa. Se isso vai durar por mais tempo, a gente não sabe, Torres, porque as relações internacionais funcionam desse jeito. É uma grande anarquia e os países vão se desenvolvendo novas armas, desenvolvendo novas táticas e tudo mais. Mas até agora é o que mais funcionou. Desde então não tivemos mais grandes guerras. Tivemos sim nações grandes, potências invadindo nações menores, às vezes com interesses econômicos, com interesses bélicos ou com qualquer outro interesse que seja, mas nunca tivemos mais uma grande guerra. Ou seja, o realismo tem se comprovado até agora uma corrente com efeito prático. E essa corrente é a mais seguida pelo Donald Trump. E nós temos que agradecer a Deus, Tosi, que nós temos pelo menos uma democracia que é mais forte que as outras ditaduras. Porque imagine você, se a gente tivesse só Rússia e China como as potências mais fortes do mundo, o que aconteceria?
Certamente a Rússia já tinha dominado a Europa toda, porque a Europa não tem o menor poder bélico para bater de frente com a Rússia, e certamente a China já tinha dominado a Ásia como um todo. Eles iam disputar para ver quem dominava as Américas. Essa que é a grande realidade. Porque a Europa começou a se desarmar depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos entrou na Segunda Guerra Mundial e ganhou a Segunda Guerra só porque eles entraram, e aí a gente viu esse poder militar e bélico sendo todo transferido para cá, para os Estados Unidos. Então, no fim do dia, sim, é a lei do mais forte que está valendo. E sempre valeu, nunca parou de valer. Mas, graças a Deus, dessa vez, uma democracia foi mais forte que uma ditadura. Então, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para o Gui, que é nosso internacionalista. Eu falei para ele que ia fazer pergunta para ele aqui antes do programa. Quando a gente vê o ataque que aconteceu de Israel e dos Estados Unidos ao Irã, especificamente a instalações nucleares iranianas. O Irã não tem uma bomba nuclear, mas tenta desenvolver uma bomba nuclear. Até agora não se tem notícia de que tenha alcançado essa finalidade. Mas quando aconteceu esse ataque em junho do ano passado agora, a gente não viu uma reação como está vendo agora em relação a essa prisão do Maduro na Venezuela. Acho que as pessoas entendiam muito claramente que ali o fim justificava os meios, que você tinha uma relação de proporcionalidade ali muito clara, de que você impedir um país que é incontrolável e imprevisível como o Irã, o regime ditatorial dos ayatollahs, esse fundamentalismo islâmico que conduz o país, de ter uma bomba atômica, era uma coisa imprescindível para a sobrevivência, para a segurança do planeta Terra. Quando a gente viu a invasão da Rússia à Ucrânia, a gente teve uma reação de vários países, mas eu não vi uma gritaria próxima àquela que eu estou vendo agora, quando os Estados Unidos foram lá e tiraram pontualmente o acusado criminalmente de crimes para ser julgado. Uma incisão pontual. Mas quando eu vi a Rússia invadir a Ucrânia com muito mais mortes, com muito mais destruição, de modo muito mais repulsivo, eu não vi uma reação parecida, especialmente da esquerda. Como é que você lê esse 2 pesos, 2 medidas? Qual é a comparação que você faz aí? É uma boa pergunta, Deltan, é uma boa análise de cenários, porque aí entra os contextos e as alianças, e é o que mais faz diferença nisso. Vamos comparar aqui a Ucrânia com o Irã e a Venezuela agora que aconteceu. O caso do Irã, o Irã é praticamente isolado, sozinho no mundo árabe. Ele não tem relações profundas, laços com os outros países árabes, até porque ele é persa, não é árabe em si, é outra descendência, vem do Império Otomano, outra nacionalidade. O Irã constantemente é um fantoche da Rússia no Oriente Médio. Eles recebem armas dos russos, fazem ataques, os seus grupos satélites atacam Israel como de forma, de fato, os russos atacando como uma forma de enfraquecer os Estados Unidos. É sabido que Israel diz não ter bomba atômica, mas nós sabemos que tem, e o Irã diz ter bomba atômica, mas nós sabemos que não tem. Ou seja, o que existe ali no Irã é puramente um ditador, o líder supremo do Irã, que coloca a Sharia como lei suprema e determina o que deve acontecer ou não, usado pela Rússia. Ele não tem grandes aliados. Então, quando isso aconteceu, quando Israel atacou, quando os Estados Unidos atacou o Irã, ninguém se coçou porque não fazia diferença. Beleza, é um ditador a menos, viva o direito das mulheres, ok, tudo certo. Qual que é o caso da Ucrânia? A Ucrânia é muito diferente, porque estremeceu toda a Europa. Quando a gente tem o Putin com essa ideia expansionista, já tinha anexado a Crimeia, agora vem e ataca a Ucrânia, que era uma nação que estava muito próxima de entrar para a OTAN, todos os países da Europa começam a se coçar e falam, opa, se a Ucrânia, do tamanho que é, com o poder militar que tem, foi invadida agora, o próximo pode ser eu. Tanto que você vê uma mudança de atitude. Desde então, os países europeus começaram a investir muito mais em armamento do que propriamente no bem-estar social, que a gente chama, né? Aposentadoria, benefício para a população e outras coisas nesse sentido. Estão até tendo que cortar alguns países para fazer esse investimento tanto em energia quanto em poder militar. Isso teve uma repercussão maior na Europa, porque os países europeus ficaram preocupados. Opa, se o Putin tem o poder de atacar eles, por que a gente está vendo todo esse estardalhaço agora na Venezuela? Porque tem profunda ligação com a gente aqui no Brasil e com a América Latina como um todo. Porque se o Trump consegue ir lá e tirar o Maduro, ele consegue fazer o mesmo em Cuba, ele consegue fazer o mesmo na Colômbia, ele consegue fazer o mesmo no Brasil. E aí você vai desmontar todo o Foro de São Paulo, você vai desmontar toda a rede de narcotraficantes que existem na América Latina, que abastecem a América do Norte, que abastecem a Europa. Você vê, de fato, uma aliança que permaneceu intocável por mais de um século, sendo pela primeira vez agora derrubado. O Panamá, como você falou, não era tão próximo desses países como é a Venezuela. A Venezuela
É quase que a linha de frente, onde é produzida sim muita droga, onde sim a gente tem a questão do petróleo, a gente tem emprestado, o Brasil emprestou para a Venezuela mais de 10 bilhões de reais e até agora a gente não viu a cor desse dinheiro. Por isso que eu falo, se o Maduro delatar, vai fechar, vai azedar o clima aqui para o Lula, porque a gente está praticamente financiando um narcoterrorista. Então, isso muda muito a reação conforme o contexto das alianças. A Venezuela é a aliança próxima do Lula, é a aliança próxima do Petro, é a aliança próxima de toda essa galera. Por isso que a gente não viu uma reação tão grande como foi na Ucrânia e no Irã. Claro que tem outros motivos, mas principalmente é isso. Bom, eu queria agora, estamos falando sobre a reação, né, das pessoas mundo afora, vamos ver um pouco das reações diversas pelo mundo. Houve júbilo e muita comemoração dos venezuelanos na Argentina, no Brasil e nos Estados Unidos. Veja algumas fotos que mostram essa reação popular dos expatriados venezuelanos que se contam aos milhões. Aqui a gente tem, esse aqui deixa eu só acompanhar que eu tenho anotado aqui, esses são da Argentina, olha lá. Os venezuelanos reunidos ao redor de uma bandeira com a palavra liberdade. Depois tem também uma festa de venezuelanos em Brasília, essa foto seguinte. Na Flórida, nos Estados Unidos, thank you, Trump. Os venezuelanos reunidos para agradecer ao presidente americano. De novo, festa venezuelana na Argentina. E no Chile, o abraço de duas pessoas venezuelanas após a notícia da captura do Maduro. Mas houve também alguns protestos veementes contra a ação americana. Novamente, vamos ver fotos dessas mobilizações. No México, ressurgiu aquela velha frase, fora Yankees. Na Argentina, os esquerdistas gritaram, Trump, tua droga é o petróleo. Em Cuba, o ditador Miguel Díaz-Canel chamou a ação americana de ato de terrorismo e comandou um grande protesto em praça pública. Aí, ainda em Cuba, a manifestação liderada pelo governo castrista. Na capital americana, Washington, houve manifestantes marchando com cartazes pedindo liberdade para Maduro, essa foto. Na Colômbia, muitos saíram às ruas para xingar os americanos. E em São Francisco, na Califórnia, os militantes gritaram que é tudo pelo petróleo, que não querem mais guerras por causa do ouro negro. Agora, um aspecto que chamou a atenção da parte dos Estados Unidos foi a franqueza do presidente Donald Trump. Ele disse que companhias petrolíferas americanas foram roubadas na Venezuela no início dos anos 2000, no processo de nacionalização forçada que foi feito pelo Hugo Chávez. Em nenhum momento ele escondeu que a ação militar de agora teve também este objetivo estratégico de controlar o petróleo venezuelano, que estava sendo usado como ferramenta de apoio a outros regimes ditatoriais de esquerda. Essa franqueza do Trump, Fabiana, ainda deveria espantar alguém? Alguns ficam assim, nossa, não é que ele falou que foi também por causa do petróleo? Ele não fica escondendo os motivos, né? Ele fala na lata, como se diz. Ele fala na lata também. Uma outra declaração dele bem polêmica foi em relação a Maria Corina Machado, né? Praticamente falou, ela não, ela é muito fraca, né? Mas a gente entende que tem várias nuances aí. Interessante desses protestos que quando a gente vê o povo venezuelano de verdade, principalmente na Argentina, porque recebeu muitos venezuelanos, na Flórida também a gente vê, é a sensação de alívio, né? Do começo da derrubada de um regime nefasto e que a gente sabe que essas pessoas, muitas delas, gostariam de voltar para a Venezuela, nada como sua terra, né, a raiz da sua terra, isso é importante. Mas, em contrapartida, aí o Trump realmente ele desmonta, né, essa plaquinha que a gente viu, um dos lugares, é pelo petróleo, realmente foi pelo petróleo também, mas tem a zona de influência aqui, que a gente já comentou, em relação à China, mas o que é importante é em Cuba, porque o regime não vai sair, de Castro, ele sempre vai apontar para esse anti-americanismo, né, anti-Yankee, mas quem se aproveitava do petróleo da Venezuela? Exatamente Cuba, né? Quem estava, de fato, colocando homens para morrer por Maduro? De fato, Cuba. Quem é o país que mais sofre, que a população realmente tem muita dificuldade de sair de lá, os que ficaram, né? Porque não tem quase... Mas eles aceitam dólar americano de quem trabalha fora.
exatamente Cuba. Então, a gente sabe também que existe esse interesse do próprio Trump, do governo Trump, de olhar para Cuba e também isolar Cuba, quanto mais, melhor. Por isso esse sequestro aí de petroleiros e todas essas outras ações. E a gente tem que entender que, né, que embora fica meio contraditório o próprio Trump definir e falar, não, vamos colocar então a vice aí do Maduro, mas o Marco Rubio ele veio com uma declaração para tentar colocar as coisas um pouco mais claras, né, na tentativa de mostrar que se não houver cooperação, como o Guilherme então explicou aí do realismo, né, geopolítico, você vai ter a extração de outros ditadores e quem se colocar no caminho para haver uma verdadeira libertação. E aí me vem à cabeça, a gente precisa juntar isso ao Brasil, né, que teve alguém, não sei se vocês lembram, que disse que só se um porta-aviões, né, parasse lá no lago que tem em Brasília, seria capaz de fazê-lo mudar de ideia. Né? A gente sabe que, infelizmente, né, caiu a Magnitsky, mas esse exemplo de poder exercido, né, por simplesmente colocar um ditador que é narcoterrorista, que tem essas ligações com o narcotráfico, então, portanto, internamente ele exerce o poder e externamente ele só está explicando porque ele quer, né, ele tem a solidez interna para fazer isso, ele realmente pode tirar o Petro, ele pode realmente também tirar alguém do Brasil. Então, o temor, né, do Lula não deixa de ser um realismo. Pena que ele não assume, né, que de fato ele tem esse receio, porque no equilíbrio de forças, o Brasil, infelizmente, se torna cada dia mais um nada, principalmente pela postura do Lula de nos isolar e colocar ao lado do eixo do mal. Pois olha, a prisão do Nicolás Maduro foi um recado direto também para o presidente da Venezuela, o Gustavo Petro. E quem disse isso, com todas as letras, o presidente da Colômbia, né? Foi o próprio presidente americano, Donald Trump. Vamos ver. He has cocaine mills. He has factories where he makes cocaine. And yeah, I think I stick by my first statement. He's making cocaine and they're sending it into the United States. So he does have to watch his ass. Diretamente, né? Não com muita polidez, né? Tomar cuidado, digamos assim. Tem que tomar cuidado. Mas não foi exatamente o que ele disse. Tem que cuidar do seu traseiro. Sim. É um discurso, né? Agora, a gente está vendo o mesmo script se repetir o que aconteceu com o Maduro. Primeiro, o Trump faz essa acusação de que, olha, ele está mandando droga, está produzindo droga e está mandando para o meu país. Aí a gente vê o Petro reagindo e falando, vem me buscar, ele já reagiu, já falou, fez um comitê lá, um evento com a população, Trump venha me pegar, venha me buscar, a mesma coisa que o Maduro fez, e como o Deltan colocou aqui, esse foi o estopim, né, para o Trump fazer aquilo. Agora, eu acho, sinceramente... Até em termos de participação, digamos, no mercado mundial de drogas, a Colômbia é muito mais expressiva que a própria Venezuela. Sim, né? Não, com certeza, isso não há dúvida nenhuma. O negócio da Venezuela sempre foi muito mais o petróleo do que as drogas. A Venezuela é muito usada como ponto de transporte e outras drogas, mas ponto de transporte para a América do Norte e para dentro do Brasil, através da Amazônia, para mandar para a Europa. Mas quem produz mesmo cocaína é a Colômbia. Isso, as Farc costumam ser o braço armado do Foro de São Paulo, que produzem a droga e tem o seu braço militar. Então isso é sabido há muito tempo e o Trump está colocando isso em jogo. Agora, eu acho pouquíssimo provável que ele vai fazer uma operação dessa na Colômbia nas próximas semanas ou no próximo mês. Por quê? Você viu toda a operação, a mobilização, o estudo que foi para fazer uma operação dessa na Venezuela. Há quanto tempo ele já está mandando navio, já está mandando poder militar lá para o mar na frente da Venezuela. Então, exige muito estudo, exige muita preparação. É claro que ele tem sempre, a CIA tem uma inteligência muito grande sobre como funciona a Colômbia, o seu modus operandi e tudo mais, mas para você ir lá e capturar o presidente é uma baita de uma operação. Eu não duvido que ele possa fazer, mas imagino que é mais um sinal. Estava cacarejando, falou, toma cuidado. Ele falou também a mesma coisa para o presidente de Cuba, falou, toma cuidado você aí também. Ou seja, ele está mostrando as armas, falou, eu consigo fazer isso, vocês não ficarem no lugar de vocês não vão fazer também. Então, é isso que está acontecendo. No fim do dia, é aquilo que o doutor comentou, está aplicando a doutrina Monroe a cabo e a rabo. Falando, eu que mando aí na América Latina e vocês fiquem quietos, fiquem na de vocês. O Lula a gente está vendo mais quietinho, por conta de tudo que aconteceu agora com as negociações da Magnitsky, essa questão das terras raras. Ele tem um baita de um trunfo aqui no Brasil, que é o Joesley Batista, que até atuou como para-diplomata para o Maduro renunciar, mas ele também não quis.
Então, o Joesley é o cara que tem uma audiência sozinho com o Maduro, sozinho com o Trump, sozinho com o Putin, sozinho com praticamente quem ele quiser no mundo. Então, ele tem feito esse papel aqui para o Lula e até por isso o Lula está ficando um pouco mais escanteado nessa equação. Mas, naturalmente, é um perigo, sim, para o Petro na Colômbia, porque mesmo que ele não vá e tire o Petro de lá, nada impede ele começar a bombardear a operação da Colômbia, assim como ele estava fazendo com a operação da Venezuela, aqueles barcos que eles mandavam para a América do Norte, começar a mandar os seus sinais. Agora, eu só acredito que ele de fato vai fazer isso quando ele começar a mandar os porta-aviões, começar a fazer de fato intervenções militares ali, porque até agora é só discurso. E naturalmente, quando você depõe um ditador, depõe um líder de uma nação, dá um trabalho para fazer a manutenção daquilo ali. Então sim, ele vai querer colocar lá as petroleiras dos Estados Unidos, vai querer extrair o petróleo, vai querer extrair o ouro, vai querer garantir que a normalidade está instalada na Venezuela, que ele mantém o controle. Então isso vai levar um tempo. O próprio Marco Rubio falou, olha, a gente tem que ver aí como que vai acontecer nas próximas semanas. E os jornalistas até perguntaram para o Trump, tá, mas quem que está no comando? Vai ser a Maria Corina Machado, como a Fabi comentou? Vai ser a vice do Maduro? Ele falou, não, eu estou no comando, é a gente que está no comando. Nem me faça essa pergunta, eu que estou mandando. Então ele foi bem direto e reto, falou, ó, eu estou mandando aqui, se eles não seguirem as regras, o negócio vai azedar. Então a maior preocupação do Trump agora, e essa tem que ser a nossa preocupação também, Tosi, porque a história nos mostra isso. Os Estados Unidos sempre foi muito efetivo em remover líderes do poder, seja no Panamá, seja no Afeganistão, seja no Iraque. Mas nem sempre foi tão efetivo em colocar algo no lugar. Sim, o Iraque foi uma experiência ruim, o Afeganistão foi uma experiência ruim. Eles não conseguiram substituir a ditadura e o regime ainda pior assumiu o lugar porque foi falho. Os próprios presidentes americanos assumem isso, falam, ó, o que nós fizemos no Iraque e no Afeganistão deu errado. Vale lembrar aquela operação do Biden, desastrosa, que ele deixou bilhões de dólares em equipamentos militares lá no Afeganistão. Depois, logo no ano que ele assumiu o mandato, o Trump falou, ó, se fosse comigo isso daí não aconteceria. Então a gente tem que ficar esperto sobre o que eles vão fazer a partir de agora. Sim, tirou Maduro, maravilha, beleza. Mas o regime narcotraficante da Venezuela tem tentáculos muito maiores do que só o Maduro, que era a cabeça. Você tem ali os ministros, a família dele, você tem, claro, todos os traficantes que fazem o dia a dia na Venezuela. Então isso tem que começar a ser desmantelado. E no fim, o que eu acredito que seria o ideal, seria assim, ele transmitir o poder ao González, que foi o último presidente de fato democraticamente eleito, ou a Marina Corina Machado. Dificilmente eles vão querer admitir isso agora, porque está no começo das negociações, acabou de depor o Maduro, ele quer mostrar força, ele quer sentar na mesa e negociar. Vem cá, González, vem cá, Marina, o que vocês vão me oferecer? Por que eu tenho que dar o poder para você ao invés de deixar com a vice do Maduro, sendo que ela está sendo bem conveniente aqui comigo? Então, essas negociações a gente vai ver acontecendo agora. Muita gente talvez fique desiludida com o Trump, porque vai falar, como assim? Ele vai passar o poder para a Marina? E de fato, essa é a primeira resposta dele, deixou já muita gente decepcionada. Mas é aquilo que a gente está falando. Não esperem do Trump um herói da democracia. Ele é defensor dos interesses americanos e vai fazer isso na Venezuela também. A gente tem que ser realista. E é isso que está acontecendo, é isso que vai acontecer. Eu torço para que seja uma sucessão muito bem feita, para que volte sim a normalidade democrática na Venezuela e a gente não veja um agravante dessa situação que o Maduro já tinha colocado lá. Agora depende do Marco Rubio e toda a equipe do governo Trump agora. Agora, Deltan, havia duas possibilidades, duas mulheres, né, para suceder o ditador Nicolás Maduro. Está aí na tela a imagem das duas, mas o presidente Donald Trump foi pragmático e decidiu dar preferência àquela que já está instalada no poder, a vice-presidente Delcy Rodrigues aí com a camisa vermelha. Ele disse que a líder oposicionista, Maria Corina Machado, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, não teria apoio para dirigir o país nesse momento, não teria apoio sequer dentro da Venezuela. Aí, quais as razões, né, do Trump para escolher a Delcy Rodrigues e não a Maria Corina Machado? Tosi, o que saiu na imprensa sobre os bastidores dessa decisão é um tanto feio. O que saiu nos bastidores foi o fato de que o Trump não teria indicado ou apoiado a assunção aí da Venezuela pela Maria Corina Machado em razão do fato de que ela ganhou o Nobel da Paz e quando ela recebeu o Nobel da Paz, ela recebeu e homenageou o Trump, mas ele sempre ambicionou o Nobel da Paz e ele queria que ela tivesse recusado e tendo dito que o verdadeiro ganhador, o merecedor do Nobel da Paz é ele, Donald Trump. Olha,
Isso saiu provavelmente de dentro do governo americano, de pessoas próximas, e eu fico na dúvida se pode ser verdade uma coisa dessas. Mas a gente já ouviu tanta coisa sobre o Donald Trump, sobre a sua vaidade, sobre o seu perfil, muitas vezes ali intuitivo, emocional, que isso pode ser verdade. Se não for verdade, é um recado que ele está mandando, no sentido de que só vai ser prestigiado, só vai ter um apoio quem apoiá-lo de modo muito incisivo, muito forte. Agora, independentemente disso que saiu na imprensa, de isso ser real ou ser um recado dado, me parece, a minha leitura é que pragmaticamente para ele seria muito difícil ele colocar no poder uma Maria Corina Machado, porque aí sim ele precisaria de uma intervenção militar direta, de uma ocupação do território venezuelano. Ele precisaria não só ir lá e capturar o Maduro, o discurso teria que mudar completamente. Ele estaria aí sim num ato de guerra, de invasão, de ocupação, de mudança de poder, com pessoas, com militares americanos tendo que garantir a assunção do poder pela Maria Corina Machado. Então, o que me parece é que isso de que a Maria Corina Machado não recusou o Nobel, não deu para ele, seria só um discurso que ele soltou para ele mostrar que as pessoas têm que apoiá-lo, têm que bajulá-lo, têm que buscar favorecê-lo, têm que atuar e agradá-lo. Isso, para mim, foi um discurso. A realidade é um pouco diferente. A realidade é de que a Delcy Rodrigues é a número 2, é a vice-presidente, ela já tem todo o apoio do aparato militar, e tem 5 pessoas que são, vamos dizer assim, sempre foram aí os nomes fortes da Venezuela, que era o Maduro, a esposa, a Cília Flores, aí a Delcy Rodrigues, o irmão dela, o Jorge Rodrigues, e o Diosdado Cabello. São 5 pessoas que são os nomes fortes. O Diosdado Cabello segue lá como ministro do interior da Venezuela. E quem assumiu, uma vez que foram presos, aí foram capturados o Maduro e a sua esposa, foi, vamos dizer assim, a número 3, ali a vice do próprio Maduro, que é alguém que tem muita experiência, está à esquerda, ela comandou a própria área de petróleo da Venezuela por muitos anos, ela comandou uma transição ali de uma ditadura socialista para uma ditadura quase capitalista ali na Venezuela agora, com a entrada ali da Chevron americana, né, explorando o petróleo, sendo responsável por grande parte da produção do petróleo. E ela tem muito poder, muita influência, então ela seria a sucessora natural. Agora, o que me parece que o Trump quer fazer? Ele quer que ela comande a Venezuela, mas que ela seja maleável às sugestões, aos pedidos, à orientação americana, especialmente em relação ao interesse das empresas americanas no petróleo da Venezuela. Dito isso, eu queria só fazer uma retrospectiva e fazer uma avaliação em relação a esse ponto que você perguntou para o Gui, que foi essa ameaça que o Trump trouxe em relação ao Gustavo Petro da Colômbia. E queria lembrar que o Trump aproveitou esse momento para lançar outras ameaças. Ele falou não só do Gustavo Petro da Colômbia, ele falou também de Cuba, dizendo que depois da queda da Venezuela não precisa nem se preocupar com a queda de Cuba, porque Cuba é dependente do petróleo venezuelano e isso deve levar à queda de Cuba. O que não é bem verdade, porque Cuba tem sobrevivido a embargos econômicos sérios há décadas. Ele falou também do México. Falou que a presidente mexicana, a Sheinbaum, eu nunca sei como pronunciar o nome dela, me corrijam aqui se eu estiver errado, especialmente aí Gui, Fabi, Tosi. A Sheinbaum, ele disse, olha, ela não enfrenta os cartéis de drogas porque não quer. Ela é uma presidente fraca, quem comanda o México é o narcotráfico. E sugerindo ali que ele poderia adotar uma ação parecida com aquela que ele adotou na Venezuela. E vamos lembrar também que nesse começo de ano ainda, olha que começo de ano movimentado, o Trump também falou que diante dos protestos que acontecem no Irã, da crise econômica no Irã, ele disse que se o regime dos ayatollahs seguir reprimindo e oprimindo o povo iraniano, o Trump poderá ir em socorro, em resgate do povo iraniano. Agora, uma coisa é certa, o Trump não vai sair declarando guerra contra tantos países, não vai sair fazendo operações especiais em tantos países. Então fica parecendo que ele fez uma operação que confirmou que ele não sabe só blefar, que ele também age, ainda que essa ação exija decisões difíceis, e agora ele está aproveitando para blefar em relação a uma série de outras potências. Ele pode até executar as ações em relação a alguma delas, mas não em relação a todas. E para fechar em relação à Colômbia, ele não teria o amparo que ele teve na legislação interna
para depor um Gustavo Petro como ele tinha em relação ao Maduro. O Maduro tinha duas condições essenciais. Primeiro, Maduro era acusado por crimes de tráfico de drogas, inclusive drogas direcionadas aos Estados Unidos. Então ele era réu em processos comuns, coisa que não acontece hoje, pelo menos com o Gustavo Petro. O Trump teria uma dificuldade de agir sob as mesmas bases sem que exista uma acusação formal. E, em segundo lugar, lembra que a gente comentou aqui no programa que existe uma imunidade de presidentes da República em relação a nações estrangeiras? Presidentes da República não podem ser processados e investigados criminalmente por nações estrangeiras. O Maduro só pode ser investigado e processado criminalmente porque ele não é reconhecido de forma muito ampla como um presidente legítimo da Venezuela. E não existe esse tipo de questionamento em relação ao Gustavo Petro. Então, me parece, Gui, que essa provocação aí que o Trump fez em relação ao Gustavo Petro não passa de um blefe, de uma provocação, dele aproveitar um momento de força para dizer: as Américas são o meu terreiro e eu vou aqui cantar de galo. Teve uma indireta do Marco Rubio pro Lula também, você viu essa ou não? Não vi essa. Na coletiva de imprensa que o Trump fez ali, ele falou, depois deu a palavra para o general e para o Marco Rubio e para o seu secretário de guerra, né, que ele chamou agora. E o Marco Rubio, uma hora, ele vira e fala para a imprensa: olha, não tem como o Maduro ficar recebendo o Irã toda hora na Venezuela e achar que não vai acontecer nada. E ficou uns 5 segundos em silêncio, assim. Quem foi outro país que recebeu o Irã na América do Sul? O Brasil, foi o Lula, que recebeu o navio do Irã. A gente sabe que o Marco Rubio ficou com uma pulga atrás da orelha depois da questão do Magnitsky. Ele era um dos maiores interessados em manter as sanções contra o Brasil, as tarifas, mas ele foi voto vencido ali dentro da Casa Branca, muito por conta desse lobby do Joesley Batista, do JBS, da inflação do preço da carne e todos os outros fatores. Ele queria manter, a gente ficou sabendo dos bastidores isso, mas foi vencido. Então, me parece que o Marco Rubio também tem um olho aqui no Brasil. Ele dá essas indiretas, dá umas cutucadas com quem fala: ó, eu tô vendo e se me deixarem uma hora chega aí. Então, a vice-presidente Delcy Rodrigues foi empossada presidente do regime bolivariano, já não é mais vice, tem o apoio dos militares, pelo menos formalmente. De início, ela esperneou e cumpriu aquele protocolo que fez a defesa veemente do presidente deposto, dizendo que o Maduro precisava voltar, etc. e tal. Mas menos de 24 horas depois, ela já tinha mudado o tom e começou a falar de cooperação com os americanos. O Nicolás Maduro caiu, né, Fabiana? Mas o regime que ele comandava é forte demais para cair assim só nessa operação. Será que é possível esse regime ser reformado por dentro depois da queda do seu ditador? Ou, na verdade, os militares venezuelanos estão se reorganizando para ver quem vai mandar? Por hora pode ser a Delcy Rodrigues, mas eles ainda querem manter essa mão forte. Será difícil tirar a mão forte deles sobre os venezuelanos. Desculpa, não, é só comentar que alguém aqui falou que o Trump já falou que quem manda é ele, não é a Delcy. Mas na prática o Trump está longe, né? Ele fez essa intervenção realmente espetacular, cinematográfica, mas ele tem outros meios de pressão. Mas no dia a dia, na vida doméstica ali, alguém tem que exercer o poder, alguém vai ocupar esse vácuo de poder, né? Inclusive, eu acho que esse é o motivo que Trump não colocou a Maria Corina Machado, com receio dela levar um golpe, né, dos próprios militares que estão ainda no poder, como a gente viu na mesa. Família Rodrigues, da Delcy Rodrigues, ela é muito forte na Venezuela. O irmão dela, mencionado aí pelo Deltan, ele é o presidente do Congresso, né? Então, eles têm muita força, assim como qualquer ditadura, tem nomes, né, esses nomes de famílias, e concentra muito poder. Então, a gente viu exatamente o exercício do poder, aquela mesa toda ali lotada, e não seria tão fácil para os Estados Unidos mesmo colocar alguém que pode sofrer um golpe. Poderia ser, inclusive, até outros, né, o Domingo Rodrigues, poderia ser até outros que estariam mais à frente, mais alinhados com os Estados Unidos, mas não é mais essa questão, porque a gente está caminhando para um mundo completamente diferente. O que a gente teve na Guerra Fria, né, a ameaça que o Guilherme até citou também, em relação a ter poder nuclear, hoje a gente tem uma guerra armamentista, né? É para isso que os países estão caminhando, para esse equilíbrio de forças através de armas e jogo de poder. A parte econômica, ela vem depois, porque as potências mundiais já estão estabelecidas economicamente. Logicamente, pode sofrer algo um pouco menor ou maior, mas a Rússia é o maior
exemplo disso, que infelizmente, né, com a previsão de vários analistas, infelizmente ela continua de pé, conectada ao Irã, que dá para ela, né, um feedback muito real em relação a drones, etc. Então, o que a gente vê é o trabalho, né, a gente teve o Bibi Netanyahu indo para no Réveillon ali junto com o Trump, então a gente vê esse alinhamento de forças. E neste momento, tirar do Maduro dali e ele com a possibilidade de delatar, vou até que lembrar que ele contratou o advogado Barry Pollack, que é o mesmo advogado do Julian Assange, que tem essa característica de talvez fazer, não é a delação premiada propriamente dita, mas de delatar. A gente tem outros ali junto, tem o Polio, tem outros personagens que estão também já fazendo essas delações. Então pode ser que a manutenção, quando ele fala que ele está mandando, seja através dessas informações que virão e o conjunto delas para consolidar, então, uma ação judicial, como houve aqui o precedente, e para cima, inclusive, desses outros líderes da América Latina. Eu, se fosse o Petro, eu ficaria preocupado. Mas olha, eu queria saber como que isso influencia, pode ser determinante no discurso da campanha eleitoral deste ano, né? A gente precisa agora se habituar que estamos já em 2026, né? Falávamos sempre ano que vem, mas agora acabou, não tem mais ano que vem. É este ano. Será que o Lula pode ganhar aí um novo palanque, um novo discurso, dizer que ele é o defensor da liberdade e da autonomia dos povos latino-americanos, contra as pretensões imperialistas dos Estados Unidos? Será que isso vai colar no contexto da queda do Maduro? Deltan? Eu não acho, Tosi. O discurso... Ele nem vai explorar você acha que ele nem vai explorar essa coisa de ser defensor da América Latina, o Lula? Eu acho que ele vai explorar com a claque, com a esquerda. Eu acho que o discurso de defesa e soberania colou até certo ponto quando se tratava ali da imposição de sanções ao Brasil, especificamente no que tange às tarifas, porque as tarifas prejudicaram todo o setor produtivo, o setor econômico brasileiro. As tarifas cortaram, prejudicaram emprego de famílias, prejudicaram indústrias. Então, quando ele fazia um discurso de defesa e soberania e tinha gente sentindo a dor no seu calcanhar, isso fazia sentido para os brasileiros. Agora, um discurso de defesa de soberania por conta de sanções a ministro Alexandre de Moraes, eu não vejo que faça sentido. Um discurso de defesa de soberania contra um narcoditador que abusa do seu povo, oprime seu povo e frauda eleições, eu não acho que isso faça sentido, eu não acho que isso vá colar, especialmente em relação à maioria da população. Eu acho que isso pode sim repercutir dentro daquele nicho, mas aquele nicho que já é do Lula. Aquela esquerda que simpatiza com Maduro, que simpatiza com Venezuela, que simpatiza com Cuba, que simpatiza com Nicarágua e que é uma esquerda que vem sendo espremida na América Latina. Hoje, vejam, o Petro e o Lula, eles estão ficando isolados na América do Sul. Da mesma forma como Cuba e Nicarágua estão ficando isolados, Daniel Ortega aí, né, estão ficando isolados na América Central. Então, a gente vê um isolamento dessas lideranças de esquerda. Teve aquilo que se chamou de onda rosa, que foi a esquerda se expandindo pela América Latina, a coisa de 2 décadas, mas agora parece que isso está sendo revertido, com a direita ganhando eleições aí na Bolívia, no Chile, na Argentina e esperamos que também agora no Brasil. Então, eu não vejo esse discurso como discurso forte, não, Tosi. Acho que tem outras questões muito mais importantes quando a gente olha para as pesquisas. As questões mais importantes hoje, segundo as pesquisas, são, em primeiro lugar, segurança pública. Acho que essa vai ser a grande pauta do ano de 2026. Em segundo lugar, os casos de corrupção, os escândalos do governo, o escândalo do INSS, o escândalo do STF. Para a direita, vai pegar muito a pauta da segurança jurídica, dos abusos judiciais, dos abusos praticados pelo STF e também, é claro, a economia. Questões relativas à inflação, dívida pública, déficit fiscal, isso acho que vai ser tudo pauta dessa eleição. Mas acho que uma pauta sobre discussão do que aconteceu na Venezuela vai ser bastante secundária, se aparecer. O que não dá para passar batido é o papel dos irmãos Batista, da JIF, da JBS, na crise da Venezuela. Lembrando que o Joesley Batista chegou a viajar lá para Caracas para tentar convencer Maduro a deixar o poder pacificamente, sem sucesso. Na coluna do Globo, o Lauro Jardim relata que o Joesley Batista é dono de poços de petróleo na Venezuela desde o ano passado.
Pouca coisa se sabe sobre os negócios da JBS na Venezuela, isso por conta de um sigilo decretado pelo Itamaraty sobre os telegramas diplomáticos trocados com a Embaixada do Brasil sobre esses negócios do Joesley Batista. O sigilo é de 5 anos, até que é pouco tempo, mas até lá ninguém pode saber de nada se não for renovado o sigilo também, né? Novamente estamos diante de um governo petista que é exemplo do Supremo, o STF, adora decretar sigilo em tudo. Se tem sigilo é porque tem informação delicada e talvez, né, até comprometedora. O passado dos irmãos Batista não recomenda muito, né? Se a gente for olhar pouco tempo atrás, o tipo de negócio que eles se envolvem. Sim. Se for falar em sigilo, o Lula tá lascado, né, Tosi? Porque o cara que foi eleito falando que ia acabar com o sigilo de 100 anos, do Bolsonaro, que queria saber o que ele estava escondendo do povo, chegou lá e fez exatamente muito pior do que qualquer acusação que ele tinha contra o Bolsonaro. Sigilo eterno no Itamaraty, sigilo de 100 anos na agenda da Janja, gastos do cartão de crédito e agora, claro, aos irmãos Batista. Eu já trouxe aqui uma série de benécias que o Lula deu aos irmãos Batista. Desde agenda no Palácio do Planalto, não oficial, sigilo de 5 anos, retirada deles da lista de investigação da JBS por trabalho escravo no Brasil, até isso ele chegou a fazer. A questão da tilápia, de colocar a tilápia como um animal invasor para importar os containers e mais containers de tilápia da JBS produzidos no Vietnã. De fato, os irmãos Batista aí estão nadando, estão voando de novo depois da Lava Jato, como se nada tivesse acontecido a pleno vapor. O Deltan acho que depois até pode comentar um pouco mais sobre isso. Mas o que a gente vê é, de fato, os irmãos Batista, o Joesley principalmente, de volta à cena do crime, como diria o Alckmin. E esse caso da energia da Venezuela, do petróleo da Venezuela, é excepcional. Por quê? Vale a gente lembrar que no começo do seu mandato, se eu não me engano, em 2023, o Lula autorizou o Brasil a comprar a energia da Venezuela. Mas qual foi a única empresa que ele autorizou a fazer isso? A Amber, empresa exatamente da JF, dos irmãos Batista. E aí coincide exatamente com essa notícia que o Lauro Jardim traz para nós, que desde 2024 eles têm essa extração do petróleo lá na Venezuela. Mas detalhe, a energia que o Brasil compra da Venezuela é 5 vezes mais cara do que a Venezuela vende para o seu próprio povo. Será que tem falcatrua aí, Deltan? Ou é só um preço mais caro mesmo? Vamos inflar porque a gringa é mais cara, né? Como o pessoal diz no Rio de Janeiro. É claro que não. É claro que tem muita coisa por trás. Agora, o que é, a gente só vai saber se tiver uma nova investigação, uma nova Lava Jato, para desmascarar toda essa aliança, essa amizade do Lula e o seu governo do PT com os irmãos Batista e tudo que eles vivem fazendo. Então esse é só mais um caso de como ele sempre cede tudo aos seus amigos, mas aos inimigos é só a cruz. Agora, Fabiana, as primeiras declarações do Nicolás Maduro no tribunal americano foram de que ele afirmou ser inocente e declarou: sou um homem decente. Se o perfil do Maduro é padrão de homem decente, a coisa ficou feia, né, para os padrões latino-americanos. Tem que colocar isso no Tinder, né? Pelo amor de Deus, não é mesmo? A gente tem aí, como que a gente vai dizer que este homem é decente, né? O que é decente? Ele é conservador? Só que nos faltava. A gente tem que lembrar aqui que juízes, né, do Supremo Tribunal Federal colocaram, né, essa pecha no Nicolás Maduro, mas não tem nada nem de conservador, nem de decente, né? Ele deixou pessoas morrerem por fome na Venezuela. Eu vou insistir nos presos políticos que estão ainda hoje, teve 7 prisões de jornalistas, então é um violador de direitos humanos, então não existe decência em violador de direitos humanos, né, direito fundamental. Eu acho que inclusive isso deveria balizar até o direito internacional, dizer, olha, tem violação de direito humano, não vamos nem começar a brincar, não vale, né, já dá para colocar como ditador, porque é realmente algo que você coloca de distância, né, de quem é decente e de quem não é. A gente sabe também que foi feito com a população a nível de informação, tudo que foi colocado ali para a China, para a Rússia, a gente já comentou no programa de hoje, e ele é tão decente que eu comentei aqui, né, contratou um dos maiores advogados aí, americanos, que é conhecido, né, pela habilidade que teve aqui no processo do Julian Assange, e que é o Barak Polak. Então, ele é tão decente que ele precisa, né, de uma sumidade ali do direito americano para poder defendê-lo.
né? Se ele fosse tão decente, acho que os fatos falariam por si. A gente sabe que isso não é realidade. Então, ele não tem nada de decente. Bom, para fechar, eu queria saber agora um resuminho rápido de cada um de vocês. Quem ganha e quem perde com a prisão do Maduro? Legal, Tosi. Eu sistematizei aqui o raciocínio para ver se eu não perco nada, tá? Eu vou abordar pontualmente e vocês exploram aí o que vocês acham mais importante, Gui, Fabi, se faltou alguma coisa. Primeiro, quem ganha? Quem ganha é o povo venezuelano, porque saiu um narco-ditador, um abusador dos direitos humanos. Ganha também a justiça como valor, a busca da justiça como valor humano. Ganha ainda a segurança e estabilidade regional, porque Maduro patrocinava narcotráfico, alimentava fluxos migratórios desordenados. Ele abria espaço também para potências como China, Rússia, Irã, que é um eixo aí de agressores anti-Ocidente. Quem também ganha são as Forças Armadas americanas, que ganham muito em prestígio por essa operação de sucesso, essa operação cirúrgica. Trump ganha ainda em popularidade, especialmente nos círculos aí hispânicos, latino-americanos, e ganha também em força e influência na América Latina e no mundo. As petrolíferas e empresas americanas também provavelmente vão ganhar, por enquanto na expectativa, depois provavelmente concretamente. E quem perde? Quem perde é Maduro, é o seu círculo próximo, é o chavismo. Quem perde são governos aliados e a esquerda latino-americana, ali na América Central, Cuba, Nicarágua, especialmente, na América do Sul, especialmente Brasil e Colômbia. Quem perde é essa onda rosa que tinha acontecido com a esquerda ganhando em vários países que está virando. Quem perde são organizações criminosas e guerrilhas regionais, como as Farc, os cartéis de droga. E, por fim, quem perde é o multilateralismo, é a ONU como uma espécie de mediador de solução de conflitos e como alguém que seria provedor de soluções para abusos e violações de direitos humanos. Esse é o meu quadro. Tosi. Alguma coisa a acrescentar nesse quadro aí? Não, eu seria só... o Deltan já completou bem o bingo aí. Eu só seria mais resumido. Eu acho que quem ganha é o cidadão de bem, o venezuelano. Quem perde são as vítimas dos usuários, né? Como coloca o Lula. São os traficantes, são os professores da Federal que vivem de defender ditaduras. Esse povo todo aí, aqueles militantes da faculdade que falam, tô com Maduro, esse povo tudo tá perdendo. Porque o pessoal do MST que falou que ia defender o Maduro lá e até agora não vi, se eu quiser faço vaquinha para vocês irem para lá, e até agora não foram. Esses todos estão perdendo. Mas tem também um outro lado, né, que o momento é delicado. Imagine, por exemplo, se os venezuelanos lá na Venezuela, se eles vão sair às ruas para comemorar a queda do Maduro. Não vão, né, à luz do dia, porque sabem que está lá o regime ainda em vigor, né? E a história mostra que os americanos, quando saíram do Afeganistão, aqueles afegãos que depositaram confiança na transformação do país, etc., e que tinham de alguma forma colaborado com o regime, foram caçados um a um pelos afegãos, né? Então pode ter um efeito rebote que é indesejável, mas quando uma nação mais forte vem e age pontualmente, se retira e ficam lá os detentores do poder, pode ocorrer a caça às bruxas, o que está acontecendo inclusive na Venezuela agora, né? O noticiário que eles estão querendo prender, caçar quem porventura tenha colaborado com a ação americana. Mas, Fábio, quem ganha e quem perde aí? O que você mudaria ou acrescentaria na lista do Deltan? Foi super completa, né, a lista do Deltan, mas eu diria que quem ganha realmente essa doutrina Monroe, né, aplicada pelos Estados Unidos, porque realmente é a América para os americanos, e isso ficou muito claro, né, que só favorece os interesses dele, e quem perde, por enquanto, é a população da própria Venezuela, que não está livre de fato, né, aquela sensação de libertação pela metade, né, e a gente sabe que liberdade pela metade não existe. Então, vai ter que cair o regime inteiro. Então, a população ainda perde porque, como você bem disse, Tosi, ainda corre o risco de ser caçada, né, nas ruas, e é isso que a gente está assistindo, infelizmente. Quero agradecer muito, Fabiana Barroso, pela tua participação, brilhantando a Última Análise. Muito obrigado. E vamos ter outras vezes você aqui com a gente. Isso é uma boa notícia. Obrigado também, Guilherme Kilter, Deltan Dallagnol, foi um prazer. E obrigado especialmente a você que acompanha a Última Análise da Gazeta do Povo. Fica o convite para ser assinante e apoiar esse projeto em 2026, um ano importante em que a liberdade de opinião, a liberdade de crítica precisa ser exercida, e é o que a Gazeta do Povo faz com imparcialidade. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.